Voltamos com o Boa Noite Rio Branco nesta quinta-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha no interior do estado, você aqui da capital, do centro, da periferia, da zona urbana e da zona rural. Muitíssimo obrigado de coração pela audiência. Com apoio do Supermercado Araújo, também do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o cantor, compositor, jornalista, uma das estrelas da banda Os Discordantes, Jorge Nailô. Mano, obrigado por todo esse elogio aí. E tem mais algumas coisas, né? Tudo bem? Mais algumas coisas aí. Você divide também... Sendo uma escola dessa do Jornal Rio Branco, a gente tem que ser pelo menos alguma coisa, né? Onde vai passar tantas pessoas, a gente tem que aprender pelo menos alguma coisa. Aliás, você, antes de ser parte integrante do Jornal Rio Branco, você já pertencia a isso. Sabe por quê, né? Antes de começar a trabalhar no jornal, você já andava na redação junto com seu pai, nosso querido jornalista e professor Nailô Jorge, que é ao contrário do seu nome, né? É, ao contrário. Nailô Jorge assina a coluna... O texto no contexto. E o contexto no texto é... Jorge Nailô. Jorge Nailô. É o contrário do contrário. Muito bem. Por que Discordantes? Discordantes... É duplo sentido isso aí? Não. O Discordantes, ele vem... Quando o Dito pensou nesse nome, ele estava procurando uma coisa a ver com cordas, discordar. Aí ele colocou lá no Google, que hoje tudo a gente coloca no Google para ver o que era. E por o destino colocou isso na nossa mão. O descordo, quando ele colocou descordo, o descordo remete às trovas da Idade Média dos poetas franceses, que é o descordo. E é o que mais ou menos que a gente fala. O que é um descordo? O descordo era um poema que era feito para um amor não correspondido. E é mais ou menos um pouco do que leva a nossa música. Além das histórias de vida, além das vivências naturais da adolescência, da juventude, a gente procura pregar um pouco nisso nas nossas canções. Falar de amor, que é uma coisa que muita gente tem medo de falar de amor hoje, porque puxou para o lado brega. Acha que o romantismo está que o romantismo... Não, o rock ele é brega. Se você pegar Por isso que ele é chique, né? Se você pegar o Valdir Soriano, se você pegar um desses... O nosso próprio Jorge Cardoso, vamos trazer para cá, era um roqueiro nato. Não pelas questões musicais, mas pelo seu estilo de vida. Entendi. A banda começa a se projetar nacionalmente, né, o Jorge? A gente vê aí a mídia nacional fazendo bons elogios. A gente acabou de chegar de uma turnê que a gente até teve a oportunidade também de divulgar aqui no Boa Noite Rio Branco, que é um programa que sempre abre as portas pra gente. E essa turnê a gente tocou em 4 estados brasileiros, fizemos 13 shows em um mês. E a gente teve esse carinho aí da mídia nacional, que pegou o nosso trabalho e criticou muito bem. Tivemos várias resenhas de jornalistas importantes do cenário nacional, como o jornalista do Estadão, o Folha de São Paulo, o UOL. E isso foi um carinho no nosso estímulo, assim, que a gente trabalha tão duro para isso, e quando a gente foi levar o nosso trabalho, a nossa música, que é produzida no Acre, que é a nossa maior escola, é o Acre, todos os músicos eles mergulham na fonte acreana, como Jorge Cardoso, Tião Natureza, todos esses nomes que fizeram esse cenário, João Donato. E isso pra gente foi muito bom, porque a gente levou para outro patamar a música acreana. Você me fez lembrar uma outra banda acreana também que está fazendo sucesso, assim como vocês. Los Porongas. Só que eles estão lá no centro, né? Eles estão no eixo Rio-São Paulo. Estão morando em São Paulo há algum tempo. Vocês não estão fazendo sucesso aqui. É muito interessante tu falar no Los Porongas, porque a gente trabalha num link. O Los Porongas e o Discordantes é uma família. Por exemplo, o produtor musical dos Discordantes é o João Eduardo Vasconcelos, que é o ex-guitarrista do Los Porongas, que hoje tem um estúdio chamado Cambuci Roots em São Paulo, que é um dos principais estúdios da cena independente. E a gente foi para lá. O nosso QG foi a casa do João Eduardo. A gente ficou dentro da casa dele. Então, e o Diogo Soares, que é o vocalista, é o nosso produtor artístico. Então, há uma amizade muito grande. Existe uma amizade muito grande, um vínculo muito grande. O João Eduardo é nosso produtor musical e o Diogo Soares é nosso produtor artístico. Então, a gente também faz parte disso. E a gente compartilha da mesma ideia que o Diogo Soares tem, que o João Eduardo tem, que não existe só um núcleo, não existe só uma banda, não existe só um músico, existe um contexto, existe um coletivo que trabalha em prol da cultura do Estado. Não tem esse negócio de a banda é melhor, a banda é pior, a banda é mais ou menos, não existe isso. A gente está juntando forças para querer fazer algo melhor e é isso que a gente vai colher nesses frutos. E os integrantes em si têm um perfil mais ou menos parecido, né? A gente... Vocês se atualizam, são intelectuais, estão... A nossa banda é formada por dois jornalistas, né? O Dito é um jornalista e eu também procuro ser. E o Saulo é um músico nato que também já trabalhou em outros setores, já estudou arquitetura, estudou outras coisas. E esse trio que está fazendo tudo isso acontecer.
Como é que tudo começou? Tudo começou quando o Dito já tinha uma história com a música, que a gente tinha tocado em outras bandas, como o Saulo também. E o Dito, a gente se conheceu acho que em 2008, não lembro direito agora, sou péssimo com essas coisas de datas. E o Dito fez esse convite, a gente conversando, sempre aquele convite, vamos fazer um ensaio semana que vem, vamos fazer um ensaio semana que vem, nunca dava certo. Aí teve um dia que a gente marcou e falou, não, vamos fazer. E aconteceu, e de lá pra cá a gente vem nesse processo, a gente vai fazer 5 anos agora no meio do ano, e a gente já está começando a dar os primeiros passos, caminhar. É que nem uma criança, né, Muniz? Ela vai ali, vai caminhando, vai criando forma, vai criando músculos e vai se tornando uma coisa mais concreta. Bom, já que falamos um pouco da história da banda, né? Agora vamos ao show, né? Ao show. E ao lançamento, é importante, isso vai marcar a carreira de vocês, né? O lançamento do primeiro CD. A gente está sempre falando em entrevistas, Muniz, que esse show vai ser o show mais importante de toda essa nossa turnê que a gente fez. Marcado, por mais que a gente tenha tocado em Curitiba, por mais que a gente tenha tocado em Belo Horizonte, por mais que a gente tenha tocado em São Paulo, mas esse show de Rio Branco... Vocês estiveram em Floripa também já, né? Esse show de Rio Branco, ele tem um significado todo especial, porque a gente está vindo para casa, né? A gente está vindo ver o nosso público, as pessoas que incentivaram tudo isso começar. E a gente está preparando um super espetáculo que vai acontecer agora sábado, dia 18, lá no Teatrão. É um ato também que a gente está buscando contribuir de alguma maneira, fazendo a nossa parte, enquanto músicos, enquanto produtores culturais, com a campanha Acre Solidário, que é uma campanha que busca arrecadar alimentos para doar para as vítimas dessa maior tragédia natural que a população acreana sofreu em meses atrás. E é importante falar que a gente também está contando com o apoio direto do Sistema Público de Comunicação, a gente conta com o apoio da FEM, a FEM também apoiou na prensagem do nosso disco. Existe um contato muito grande da banda com o Sistema Público de Comunicação e com a FEM, assim. Existe uma parceria muito grande. Vocês têm um público muito fiel em Rondônia, precisamente na capital Porto Velho. Esse pessoal vai vir em caravana também? Rapaz, isso é impressionante, essa questão do público de Porto Velho. Que foi, além de Rio Branco, né, mas foi o público que, quando a gente fez o nosso primeiro show, eu não sei o que acontece, Muniz, eu acho que o público de Porto Velho, como o público de Curitiba também me chamou muita atenção, eles vão pesquisar, tem aquela banda discordante, vamos ver que banda é essa. Aí eles vão procurar. Quando a gente chegou em Porto Velho, num show que a gente fez em 2012, tinha 600 pessoas dentro do show, e, tipo, grande parte dessas pessoas cantando nossas músicas. E foi uma coisa que fez a gente criar um carinho muito grande por esse público também. Que a nossa segunda casa agora é Porto Velho. Não tem como a gente fazer uma entrevista, até na mídia nacional a gente falou isso. Não tem como a gente fazer uma entrevista e não citar o público de Porto Velho, que é um público muito carinhoso com o nosso trabalho. Me tira uma dúvida. Não faz muito tempo, eu acho que você que acompanha também o mundo musical sabe disso. A banda Carrapicho lá de Manaus, no Amazonas, ela foi preciso ser reconhecida na Europa, precisamente na França, para poder ser digerida pelos amazonenses, ou seja, agora vamos ter que admitir que os caras são bons. Não aconteceu mais ou menos parecido com vocês aqui também, não? Ah, mano, vocês tiveram que ir lá em Rondônia, mostrar o trabalho em Rondônia, aí no Sul, no Sudeste, para poder se projetar aqui? Aquela história do Santo de Casa não faz milagre. Um exemplo que a gente pode usar é o exemplo do Cartola, que foi um dos maiores compositores que o mundo já pôde conhecer e pôde ouvir, que teve o seu primeiro disco gravado depois que morreu. Entendeu? Ele foi lavar carros, fazer várias coisas, mas ninguém reconheceu o trabalho dele. Vendia um sambinha para um, vendia um sambinha para outro, mas ele só teve realmente o trabalho dele reconhecido depois que ele morreu. Teve um trabalho mesmo, gravou um disco, porque até então viveu meio que no anonimato, ali vendendo um samba um para um, vendendo um samba para outro. Eu acho que a arte é assim, a gente também não pode pensar em projetar isso de, eu quero ser reconhecido, eu quero ser isso. Não, a gente tem que fazer nosso trabalho honestamente, outro exemplo, trabalhando com a verdade. Um pouquinho maior, né? O João Gilberto foi preciso ser reconhecido lá fora para o brasileiro. Tem vários músicos, e olha que artistas. É um baita artista, né? É reconhecido no mundo inteiro. Muniz, o brasileiro, não é uma crítica, mas o brasileiro, ele não tem aquele costume de apreciar a música. Ele vai por uma casa noturna, tomar uma cerveja, se distrair, contar. Agora, o europeu, esses outros países, o povo já vai mais para conhecer, para ver como um espetáculo. Agora, Jorge, honestamente falando, eu não coloco em xeque o talento de vocês, da banda, porque eu conheço, pelo menos, o trabalho de cada um, a dedicação. Agora, o sucesso do grupo em si, eu não acreditava que seria tão rápido, honestamente falando. Não acreditava. Porque eu sei das dificuldades, né? Eu sei das dificuldades que cada um encontra. Então, o individual, eu sei que a qualidade é indiscutível. Agora, eu não acreditava que a banda fosse obter tanto sucesso em tão pouco tempo. Pois é, mano, eu já sou o cara mais conhecido da minha rua.
Isso é muito legal para mim. Eu acho que esse sucesso vem dos nossos familiares, dos nossos amigos. E eu acompanhava assim a tua luta, falta de tempo para ensaiar, que também, mas não desistia, né? Isso a gente, um dia do jornalista eu fiz uma vitória sem luta, né? Um dia do jornalista eu fiz uma postagem ali, falando sobre, eu nem quis falar, mas não falar. Falando de jornalista, eu publiquei alguma coisa no Facebook, publiquei uma coisa mais ou menos assim, não é querer ser jornalista. Jornalista é um estilo de vida. Eu acho que o músico também ele é isso. Ele não é, eu vou ser um músico. O músico ele não se cria. O músico é autêntico, o músico verdadeiro ele não se cria. Ele é ou ele não é. Eu vi um dia desse, você tendo dificuldade para postar um vídeo de vocês. Aí na sequência, só por curiosidade, eu fui ver um monte de gente já, entendeu, comentando, compartilhando. Muniz, eu fiquei impressionado com isso, sabe? As mídias sociais e a internet, ela é uma grande ferramenta no auxílio do nosso trabalho assim. Por exemplo, o nosso disco ele foi lançado virtualmente primeiro. Ele vai ser lançado fisicamente agora, sábado. Mas ele foi lançado virtualmente no final de 2014. Até hoje a gente já tem mais de 30 mil audições no SoundCloud, que é uma dessas plataformas que disponibilizam a música. Vocês? Impressiona muito, porque 30 mil pessoas pararam um minutinho das suas vidas para poder ouvir aquilo que a gente está produzindo. Aquilo que a gente produziu lá dentro da casa da minha mãe, dentro de um estúdio, lá nessas lutas diárias da gente, a pessoa parou um minuto na sua vida e foi ouvir aquilo. Isso já, pra gente, é muito gratificante. Legal. Que a festa obtenha sucesso, assim como a banda está. Que bom, isso. Muito obrigado. Vai ser A festa acontece o show de lançamento acontece no Teatrão, dia 18, às 20 horas. A entrada é 1 kg de alimento. Se você levar 4 kg de alimento, você ganha um disco. Foi uma contrapartida também que a banda encontrou para poder ajudar e estimular isso. E todos estão convidados. Cheguem lá, prestigiem o nosso som. Depois a gente vai fazer um bate-papo depois do show, falar um pouco sobre as nossas experiências. Todos estão convidados. Muito bem. E o Jorge está se virando também esses dias de um olho... com um olho na banda e o outro no jornal, precisamente na edição especial dos 46 anos do jornal. A gente está aí preparando uma edição especial para os nossos leitores, falar um pouco de jornalismo agora, né? Que vai sair na quarta ou na terça-feira um caderno especial para todos os nossos leitores falando sobre o nosso aniversário. Aproveita lá no show uma dica, já faz uma... Claro. Do jornal. O Jornal Rio Branco é um dos jornais que mais, não é puxando a minha sardinha, mas ele tem esse espaço de eu poder chegar aqui, um artista sentar nessa poltrona, ou então ter uma página de jornal. O segundo caderno do Jornal Rio Branco é uma referência para outros jornais da região norte. Isso a gente deve também ao Nailor Jorge, teu pai, agora o pai constrói isso há 30 anos e hoje eu estava em São Paulo e o cara veio falar comigo sobre um texto que leu do meu pai, um texto do segundo caderno, porque o segundo caderno é um caderno mundialmente conhecido por falar de cultura. Nós temos muitos produtores culturais no ar, divulgadores, fazedores de cultura, digo, mas eu acho que esses 3 nomes são destaques. O Nailor Jorge, agora você. Toninho Alves também. Toninho Alves. O saudoso Jorge Cardoso, que dava espaço lá no programa dele, e no campo da poesia, o Mauro Modesto. Nós chegamos na Europa, a cultura criança chegou à Europa, aos Estados Unidos, graças ao Mauro Modesto. A gente tem que reconhecer isso também. Eu quero agradecer, então, pela entrevista. Eu que agradeço. Nosso papo sempre aqui passa tão rápido. Aliás, a gente acaba nem fazendo uma entrevista, né? É um bate-papo, né? Mas é bom reforçar o convite aí para todos os telespectadores da TV Rio Branco. Dia 18, às 20 horas, no Teatrão. Entrada 1 kg de alimento. Vamos lá prestigiar essa banda criana que vai valer muito a pena. Vai ter algum pré-show e pós-show? Não vai ter pré-show não, mas a gente está preparando vários detalhes especiais assim para cativar a atenção dos presentes. Surpresa. Só vai ver quem for. Muito bem. Falou, obrigado, mano. Sucesso e parabéns, tá? Obrigado. Sucesso mesmo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o ex-deputado Astério Moreira, tá? Ele era do PEN, porque o PEN agora está sob novo comando, sob nova direção. Até já.